avaliar a aprendizagem por meio de uma entrevista. Então, com base aí na teoria, inclusive, de Piaget, com base no desenvolvimento, né, nos estágios do desenvolvimento humano, com base na parte da teoria da equilibração, Jorge Visca, ele cria essa entrevista. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E hoje é um tema muito especial. Muita gente tem dúvida do processo de avaliação neuropsicopedagógico, principalmente com esse instrumento que eu vou falar para você hoje. Você sabe o que é a EOCA? Bom, nós vamos falar sobre ela hoje, então, ó, pega já seu caderno, sua caneta aí, sua água, para a gente começar. Então, e olha só, a EOCA, então, é essa entrevista operativa centrada na aprendizagem, que é um instrumento que foi elaborado por Jorge Visca, isso mesmo. Ele é um professor argentino, ele se embasou na teoria de Piaget para desenvolver, na verdade, todos os seus processos e protocolos que estão relacionados com a psicopedagogia, tá? E o objetivo da EOCA, então, é estudar essas manifestações cognitivo-afetivas da conduta do nosso entrevistado, que, né, como a EOCA é uma entrevista, então a gente está entrevistando alguém que é o nosso paciente. E em situação da aprendizagem. Então, para que de forma simples a gente possa avaliar a aprendizagem por meio de uma entrevista. O Jorge Visca, ele teve essa brilhante ideia de avaliar a aprendizagem por meio de uma entrevista. Então, com base aí na teoria, inclusive, de Piaget, com base no desenvolvimento, né, nos estágios do desenvolvimento humano, com base na parte da teoria da equilibração, Jorge Visca, ele cria essa entrevista, tá? Ele cria essa entrevista, que é uma entrevista estruturada, né? Por que ela é estruturada? Porque ela foi organizada para entender, né, o processo de... Hoje eu tô cheia de instrumentos por aqui, gente. Para entender o processo de aprendizagem. Então, essa entrevista estruturada para entender o processo de aprendizagem, tá? Então, o Jorge Visca, quando ele cria essa entrevista, ele quer facilitar para os profissionais para que a gente possa identificar quais são os pontos que estão atrapalhando, causando prejuízo, causando defasagem na aprendizagem e quais são os pontos, as vias pelas quais o nosso paciente ele vai melhorar essa aprendizagem, a gente vai conseguir potencializar essa aprendizagem. Então, tudo isso a gente verifica na EOCA. Bom, a EOCA é essa entrevista que eu falei para vocês, que é um ponto de partida para o processo de investigação diagnóstica das dificuldades de aprendizagem. Então, a nossa função enquanto profissional é quando a gente vai começar um processo de avaliação, é investigar, né, o que está atrapalhando esse processo. Primeira coisa, o primeiro instrumento que a gente vai utilizar também é uma entrevista, que é a anamnese com a família. Porque quando a gente conversa com a família, com os responsáveis, a gente descobre qual é a queixa, qual é o problema maior, né, que está trazendo esse paciente para a gente, que está trazendo esse paciente para avaliação, tá? E a partir da EOCA, que é uma entrevista estruturada, que está focada ali na aprendizagem, a gente vai descobrir o nosso ponto de partida para o levantamento das nossas hipóteses, né, diagnósticas aí do que está atrapalhando a aprendizagem. E não lembramos aqui, gente, hipótese diagnóstica não é diagnóstico de transtorno, não é diagnóstico de síndrome, não é diagnóstico de nada. É levantar uma hipótese do que está atrapalhando e prejudicando o processo de aprendizagem. Às vezes, o que está atrapalhando esse processo de aprendizagem está relacionado com defasagem escolar. Hoje, a gente tem que ter um olhar muito amplo para isso, porque a gente tem aí duas situações histórico-culturais que vão e podem ocasionar transtornos não, prejuízos na aprendizagem, que não é um transtorno de aprendizagem, que é aí a questão da pandemia. A pandemia, ela causou um impacto social e emocional muito grande, e a gente sabe que a aprendizagem, ela também
passa ali pela afetividade. E a outra coisa muito importante é que a pandemia, ela retirou os nossos estudantes da escola. E ao fazer isso, dependendo aí da faixa etária desse estudante, ela crucificou ali a principal via de aprendizagem, principalmente para as crianças do ensino fundamental 1, que estão ali no seu estágio de desenvolvimento operatório concreto, que precisam do concreto para poder elaborar suas abstrações, para poder consolidar suas aprendizagens. Então, a gente tem aí a pandemia, né, como as aulas remotas, o ensino híbrido, né, um tempo online, um tempo presencial, tudo isso pode sim ser um indicador de grandes prejuízos na aprendizagem. Isso não é um transtorno, mas quando a gente chega nessa conclusão, isso é uma hipótese diagnóstica daquele problema que está atrapalhando a aprendizagem. E a EOC, então, ela vai ser esse ponto de partida, aquele primeiro contato com o paciente de fato, de maneira, né, lúdica. A gente vai fazer o levantamento das primeiras hipóteses, sem falar que a EOCA auxilia nessa criação de vínculo entre o profissional e o paciente. Por quê? Porque o paciente, ele precisa ter um vínculo com o profissional, mas não é um vínculo afetivo, não é um vínculo, por exemplo, familiar, nada disso. É um vínculo de confiança, é um vínculo de acesso, de empatia. Por quê? Porque durante o processo de avaliação, nós vamos estar o tempo todo propondo atividades, tanto na avaliação quanto na intervenção. Nós vamos propor atividades, propor tarefas, propor desafios, e o nosso paciente, se ele não tiver um vínculo conosco, profissionais, ele não vai se engajar naquela tarefa, no desempenho daquela atividade, e isso pode prejudicar o seu processo, tanto de avaliação quanto de intervenção. Então, a EOCA é um excelente instrumento para criar esse vínculo, né, entre o paciente e o profissional. Bom, o próprio Visca, né, ele fala o seguinte, que em todo momento, durante a EOCA, a intenção é permitir ao sujeito, né, que é ali o paciente, o aprendente, construir essa entrevista de maneira espontânea. Por que ele usa esse termo construir? Quem é familiarizado aí com as teorias de Piaget sabe que Piaget fala que a nossa aprendizagem se dá através da construção do conhecimento. Nós vamos construindo essa aprendizagem. Tanto que existe aí a teoria do construtivismo, que está totalmente relacionada aí com Piaget, né? Então, ele tem, né, ele usa, inclusive, essa palavra, construir a entrevista de maneira espontânea. Por que espontânea? É espontânea para o paciente que está ali, que está vendo aquele monte de recursos, né? Está vendo aquele monte de possibilidades à sua frente, ele vai espontaneamente construindo aquela entrevista, né? Construindo, mostrando o seu interesse. Só que, ao mesmo tempo que ela é espontânea para o paciente, ela é dirigida pelo profissional que previamente já selecionou os instrumentos que estão ali, que previamente já organizou aquele processo. E sem falar que nós temos ali um roteiro de observação que nós vamos, né, observar de forma experimental o que o nosso paciente vai desenvolver. E a partir da interação do paciente com os instrumentos que compreendem a EOCA, nessa interação lúdica e espontânea, nós vamos conseguir observar a partir do paciente os seus conhecimentos, as suas atitudes, as suas destrezas, os seus mecanismos de defesa, as suas ansiedades, as áreas de expressão da conduta, o nível de operatividade, quanto que ele operacionaliza mesmo as suas ações, a sua mobilidade, tanto horizontal quanto vertical. Então, esse é o objetivo, né, da EOCA. Ele é um instrumento intencional que vai fazer com que o seu paciente acredite que ele está na espontaneidade, que ele está trabalhando pelo lúdico, né? De uma maneira espontânea, ele acredita que ele está tendo controle de toda aquela situação, quando, na verdade, nós profissionais já estamos dirigindo e estamos observando todo esse processo. Então, ela tem toda a intencionalidade
que uma avaliação deve ter, né? O planejamento, a estratégia e a intencionalidade que o avaliador deve ter dentro do seu processo de avaliação, tá? Bom, vamos lá. Então, a EOCA, né? Quando a gente tem a EOCA, o aprendente ele vai ter acesso àqueles materiais da EOCA que já foi montado especificamente para ele. E aí eu te falo, muita gente fala assim, eu vou comprar uma EOCA, né? Gente, eu já vi isso. Inclusive, já vi muitos sites, né? Que vendem instrumentos psicopedagógicos, psicológicos, neuropsicopedagógicos, que vendem a EOCA, né? Que vendem para você uma EOCA. Só que assim, gente, a EOCA, eu acabei de falar para vocês que quando o Visca, ele cria, né, essa entrevista, essa possibilidade de entrevista, ele mesmo nos fala que a gente tem ali essa instrumental, né, mas é montado para cada paciente. Por quê? Porque foi dirigido pelo profissional. Então, o que você vai apresentar foi você, profissional, que selecionou de acordo com o que você realizou com a família, de acordo, né, com as orientações de idade, de escolaridade, de gostos, né, do teu paciente, você já organizou, planejou estrategicamente, colocou intencionalidade em cada instrumento que está ali. Então, eu te digo, não é possível a gente ter uma EOCA, uma caixa EOCA pronta para qualquer pessoa. Até porque a EOCA você pode aplicar ela desde crianças até adultos e idosos. Então, assim, porque é um instrumento lúdico, é um instrumento que vai criar esse vínculo. E a gente acha, né, que o adulto não gosta de lúdico, que o idoso não gosta de lúdico, mas gosta sim. Você gosta do lúdico, eu gosto do lúdico, porque o lúdico satisfaz, né? Aciona um neurotransmissor que chama serotonina no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, e a serotonina nos traz momentos, prazeres de felicidade, de alegria, né? E isso acontece quando a gente trabalha com a EOCA, a gente cria esse vínculo afetivo, tá? Então, o instrumento que vai estar ali, ele vai ser planejado para aquele paciente, ele vai ser orquestrado de uma maneira que a gente vai querer ver todas as possibilidades dele desenvolver dentro da entrevista e fazer a construção do seu produto. Bom, vamos lá então. E ali, ó, os elementos, então, como ele vai utilizar, a gente vai observar como que esse paciente vai utilizar aqueles elementos de acordo com o seu próprio interesse. Então, quando o aprendente se utiliza dos elementos que estão na caixa, ele nos mostra o seu próprio universo, porque ele não vai usar uma coisa que ele não tem interesse, uma coisa que ele não gosta, uma coisa que ele não se identifica, ou uma coisa que ele não tem curiosidade. Então, tudo isso, né, faz parte do processo do desenvolver da EOCA, né? Que são esses elementos que estão ali. E aí vão ser expressos, né, por atividades, por brincadeiras, e até mesmo pelas áreas de interesse do paciente, pela curiosidade. Todas as atividades realizadas ali para a criança, elas vão ser bem livres e bem exploratórias. E muita gente me pergunta, cara, mas se ele não fizer nada, o que eu faço? A gente tem que estar sempre instigando ele a manusear os elementos que estão na EOCA para ver se ele tem algum interesse por alguma coisa que tem ali, para que ele possa, né, construir essa entrevista de maneira livre, exploratória, mas também que no final da EOCA ele possa nos apresentar um produto, que a gente possa ter um produto do que ele construiu ali, do que ele construiu, qual conhecimento, qual aprendizagem ele construiu, ou o que ele nos mostrou, né, em relação ao seu contato com tudo aquilo, como ele tem frente ao seu processo de aprendizagem. Então, tudo isso vai ser observado pelo profissional a partir da